Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 645 Emboscada Fan Xingjian disse indiferentemente, e mesmo enquanto falava, seus punhos se fechavam com força. Ele instantaneamente quebrou e depois remontou, aparecendo diante do traje celestial Pan e atacando com um soco. O espaço foi lançado no vácuo, com o movimento do espaço sendo como cortinas. Um poder violento continuou surgindo em direção ao interior da traje celestial Pan, fazendo com que a armadura divina continuasse girando como um peão que acabara de ser arrancado. O poder desse soco foi ainda mais feroz do que os ataques anteriores, e o traje celestial Pan parecia estar um pouco surpreso. No entanto, ele logo reagiu: é inútil. O traje celestial Pan é o produto de várias décadas da dinastia do Mar Montanhoso e impossível ser derrubado. Fan Xingjian claramente não lhe deu atenção. Trazendo consigo o imenso poder do físico de espada de conexão celestial e seu corpo físico, ele acertou outro golpe feroz no traje celestial Pan. Com esse golpe de palma, foi como se os céus tivessem desmoronado, o chão tivesse afundado e as montanhas e rios se despedaçados. Havia apenas um pouco de ondulações no espaço aparecendo e não havia a sensação de que os 5 sentidos de alguém estavam selados. Foi porque Fan Xingjian não usou esse ataque de palma para distorcer o espaço e selar os 5 sentidos. Ele simplesmente acertou todos os seus poderes violentos no traje celestial Pan. Com esta palma, o traje celestial Pan tremeu intensamente. A vontade do traje celestial Pan, que estava profundamente dentro da armadura divina, gritou furiosamente com uma expressão distorcida: quantas vezes você precisa que eu diga isso antes de você conseguir? É inútil. Não importa quem você é impossível para você romper esta armadura divina. Fan Xingjian ainda não disse uma palavra e mais uma vez desferiu seu soco com força total. Ele bateu no traje celestial Pan e instantaneamente o fez girar sem parar e voar em direção ao céu. Então o corpo de Fan Xingjian se despedaçou e sua vontade marcial se moveu na velocidade da luz. Em seguida, ele mais uma vez reorganizou seu corpo físico. Essa era a habilidade de se mover perto da velocidade da luz que aqueles que estavam no segundo nível do nível divino tinham. Ele instantaneamente alcançou o traje celestial Pan e deu outro soco. O traje celestial Pan tremeu ainda mais ferozmente e foi lançado voando para fora da caverna. Foi então atingido por outro soco de Fan Xingjian, que rapidamente o alcançou. Embora o traje celestial Pan tenha sido forjado esgotando a quantidade infinita de esforço da dinastia do Mar Montanhoso, ainda havia um limite para seu legado. Além disso, a dinastia não teve nenhum especialista em nível divino que experimentou a metamorfose do mundo, portanto, sua compreensão da teoria por trás do nível divino foi apenas até o 4º nível. Portanto, embora o traje celestial Pan tivesse esgotado inúmeros ingredientes preciosos, ainda não era tão aterrorizante quanto a armadura de osso branco do inferno que Santo Adão havia forjado no passado. Além disso, Fan Xingjian já havia alcançado o 2º nível do nível divino, condensado físico de espada de conexão celestial e feito a transição para o Senhor da Espada Eterna. Suas habilidades agora ultrapassavam o nível até mesmo do 3º nível do nível divino. Não se sabia quem sairia vitorioso até que a luta terminasse, mesmo se ele enfrentasse um especialista de nível divino de 4º ou 5º nível. Fan Xingjian desferiu 3 socos consecutivos como este, fazendo com que o traje celestial Pan tremesse loucamente no céu. Era como um grande sino, emitindo sons altos de zumbido. A armadura divina foi incapaz de se mover sob a força dos socos de Fan Xingjian. Conforme Fan Xingjian acertou soco após soco no traje celestial Pan, seu tremor tornou-se cada vez mais intenso enquanto girava a uma velocidade crescente. No espaço vazio, havia até sons de estalos, como se algo fosse quebrar. Com uma vontade marcial de 1150 pontos, força física de mais de 500 pontos. Neste momento, o poder total de Fan Xingjian foi liberado de forma explosiva, mostrando uma exibição perfeita da palavra poder. A energia vital e o sangue ferviam por todo o corpo. Cada parte de seus músculos,
Cada um de seus ossos e cada sugestão de sua vontade marcial ficou extremamente tensa, consumindo descontroladamente seu poder. Houve um total de 9 socos, com a proeza de cada soco sendo ainda mais intensa que a anterior, e o som de cada soco sendo mais suave que o anterior. Foi porque, no final, a área em um raio de vários milhares de quilômetros foi comprimida em um estado de vácuo. Além disso, isso foi causado apenas por uma pequena porção de ondas repercussivas, silenciando temporariamente todos os sons em toda a ilha. Depois de 9 socos consecutivos, Fan Xingjian parou no ar e seu corpo físico ficou vermelho como um camarão cozido. Se alguém medisse sua temperatura corporal agora, perceberia que sua temperatura corporal havia atingido 500 graus Celsius. Vapor branco continuava saindo da superfície de seu corpo como se ele fosse um grande vaporizador de bambu. Diante dele, o traje celestial Panlu havia se tornado escuro e opaco, como se fosse desmoronar completamente a qualquer momento. Ele havia sido transformado de um lindo cisne branco em um patinho feio. A consciência do traje celestial Panlu se escondeu na parte mais profunda da armadura divina. Ele estava tremendo como se tivesse ficado muito surpreso com o poder de Fan Xingjian. Como isso é possível? Quem diabos é esse cara? Como pode haver uma pessoa tão aterrorizante neste mundo? E pensar que ele vai esmagar o traje celestial Panlu com poder absoluto. Enquanto Fan Xingjian estava continuamente perseguindo e golpeando o traje celestial Panlu para fora da caverna, os chefes dos 6 grandes clãs reagiram instantaneamente. No entanto, eles não fizeram seus movimentos imediatamente. Em vez disso, eles esperaram até que Fan Xingjian terminasse de desferir seus 9 socos consecutivos e o Pan Evenli realmente tivesse sido rendido a um estado extremamente enfraquecido. Eles estão vindo. A vontade marcial de Jacob berrou descontroladamente nas mentes dos outros 5 chefes de clã. Agora faça isso. 6 pilares de luz subiram no ar instantaneamente. Toda a ilha tropical parecia ser cercada de luz sagrada e hinos enquanto uma aura poderosa descia dos céus. Era como se Deus tivesse colocado seu olhar neste lugar. Jacob flutuou com a boca aberta e correntes de som invisíveis encheram toda a ilha. A luz está comigo. A luz sagrada me concede poder. Suas mãos formaram 2 selos e depois mudaram consecutivamente para mais de 100 selos diferentes. Ao fazer isso, o céu de repente ficou escuro. Não foi apenas o céu que escureceu. O céu dentro de um alcance de várias centenas de lias tinha, de repente, afundado na escuridão. Um número infinito de raios de luz parecia ter sido arrebatado, absorvido e reunido no topo da ilha tropical. Espírito maligno. Mate. Uma grande porta de bronze se abriu lentamente no céu acima da ilha tropical, e uma luz infinita se espalhou dela. Todos os tipos de penas, luz sagrada, hinos e existências com ou sem forma jorraram. Os portões do céu que Jacob levou os 6 grandes clãs a estabelecer tiveram o efeito de acumular todos os raios de luz dentro de várias centenas de lias e então atacar o alvo. Todos os raios de luz dentro de um alcance de várias centenas de lias. Quão aterrorizantes eram as energias de calor e luz envolvidas? Os raios de luz acumulados poderiam incinerar uma cidade inteira com um único golpe. No entanto, o mais assustador era que, enquanto a luz do sol brilhava, o suprimento de energia era quase infinito e podia ser usado para conduzir ataques contínuos. Um pilar de luz branca disparou dos portões do céu, como uma espada divina que divide o mundo. Ele engolfou Fan Xingjian em um único golpe e então atingiu a superfície do mar de um ângulo. Em apenas um segundo, várias centenas de milhares de toneladas de água do mar evaporaram, fazendo com que o vapor fervesse no ar. É um sucesso. Jacó se alegrou. O feixe dos portões do céu foi formado reunindo toda a energia da luz em um raio de várias centenas de lis, e também aprimorado pelos poderes de nossos 6 especialistas. Além disso, devido à forma como ele se move na velocidade da luz, seria tarde demais para evitá-lo no momento em que fosse disparado. Uma explosão do poder que ele contém seria suficiente para vaporizar o corpo de um especialista de nível divino de primeiro nível.
Embora essa pessoa tenha fortes proezas marciais, ele esgotou muito de seus poderes atacando o traje celestial Pan. Este é o momento em que ele está mais fraco. No entanto, Jacob nunca foi de desprezar ninguém, muito menos um especialista que deu uma grande surra no traje celestial Pan bem diante deles e fez com que a armadura divina fosse completamente incapaz de resistir. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 646 Luz Sagrada. Há 3 anos atrás, os 6 ainda não haviam atingido o nível divino e não eram páreo para o traje celestial Pan. No entanto, os 6 agora eram especialistas em nível divino e também haviam estabelecido a formação dos portões do céu na ilha. Então, como eles poderiam ter medo de Fan Xingjian? Pena, que pena. Essa pessoa é provavelmente um poderoso especialista de sua geração. No entanto, tendo invadido nossa grande formação, é como se recusar a seguir o caminho para o céu e, em vez disso, escolher ir para o inferno quando não há portas que levem a ele. No momento seguinte, Jacob mais uma vez cerrou as mãos em um selo, guiando toda a luz do sol dentro de um alcance de várias centenas de li para este local. Em meio a explosões explosivas, o ar foi aquecido até ferver como a água faria. Em seguida, uma série de 7 feixes de luz passou pela localização de Fan Xingjian, e calor violento e energias luminosas fervilharam na atmosfera. Até o mar ficou violento quando grandes quantidades de água do mar foram evaporadas. Em seguida, formaram-se grandes áreas de vórtices e tsunamis. Mesmo depois que 9 feixes de raios de luz, que poderiam vaporizar um nível divino de primeiro nível, foram disparados em sucessão, Jacob ainda não estava seguro. Ele enviou outros 6 feixes de raios de luz saindo dos portões do céu, parando apenas quando parecia que tudo na ilha tropical seria destruído pelas repercussivas ondas de calor. Ele então disse: "Subi e pegue o traje celestial Pan." Durante todo o processo, o traje celestial Pan permaneceu ao lado com uma aura enfraquecida. Sua vontade assistiu a esta cena em transe, não ousando mover uma polegada. Essas pessoas foram facilmente derrotadas por mim há 3 anos. E pensar que todos eles já atingiram o nível divino. E que formação foi essa que eles montaram? E pensar que sua proeza é tão aterrorizante. Mesmo o traje celestial Pan pode não ser capaz de afastar facilmente as proezas desta grande formação. Ele observou como Fan Xingjian, que tinha uma ferocidade incomparável, foi engolfado pelos terríveis raios de luz. A energia aterrorizante que os raios de luz continham era horrível, mas o mais assustador era que mais de 10 feixes desses raios de luz dispararam de uma só vez. Isso fez com que o traje celestial de Pan sentisse um profundo horror. Agora, vendo o chefe do clã do massacre noturno aparecer diante dele e então agarrá-lo, o traje celestial Pan não ousou resistir nem um pouco e apenas se permitiu ser agarrado. No entanto, quando o chefe do Nigti Massacre Clã estava prestes a agarrar o Pan Evenli Raimente, um feixe de luz de espada passou, cortando o corpo da cabeça do Nigti Massacre Clã e cortando sua mão. O semblante da cabeça do clã do massacre noturno mudou. Então, quando ele estava prestes a desviar da luz da espada e continuar agarrando o traje celestial Pan, ainda mais luz da espada caiu. Seu corpo foi instantaneamente cortado em mais de 100 pedaços, explodindo e espalhando sangue para o céu. Uma vontade marcial negra gritou agonizantemente e escapou. Apenas neste momento de troca, a cabeça do clã do massacre noturno, que era um especialista em nível divino de primeiro nível, teve seu corpo totalmente esmagado em pedaços, e sua vontade marcial sofreu uma lesão grave. Os outros chefes de clã restantes ficaram surpresos e olharam para a figura que havia feito o ataque. Eles observaram Fan Xingjian sair lentamente da névoa fervente. 4 espadas curtas de osso branco perfuraram as costelas de Fan Xingjian, com 3 dos cabos da espada conectados entre si aparecendo como um tridente que flutuava atrás dele. Fan Xingjian segurou a 4ª espada curta de osso branco suavemente em sua mão. Exalava ondas de aura assassina que pareciam ser materiais. A formação da espada de erradicação celestial foi ativada e as 4 espadas longas eram como amplificadores de potência,
aumentando rapidamente o poder de Fan Xingjian. As partículas de éter e partículas físicas dentro de um raio de 100.000 metros explodiram ao mesmo tempo, liberando ondas de energia ferozes que surgiram em direção a Fan Xingjian. Sentindo quis de espada sem fim e intenções de espada condensando em torno de Fan Xingjian, os 6 chefes de clã estavam todos nervosos. Desde o início da batalha, esta foi a primeira vez que Fan Xingjian estava segurando uma espada. Vocês querem tanto morrer? Jacob sentiu uma grande onda de medo em seu coração, como se alguém tivesse colocado uma espada em seu pescoço e até mesmo sua vida estivesse sob o controle de outra pessoa. Enquanto ele estava chocado com a aura esmagadora de Fan Xingjian, ele reuniu sua vontade de afastar a aura de Fan Xingjian. Jacob sorriu friamente e disse: Garoto, é verdade que você é poderoso e é capaz de se mover próximo à velocidade da luz. Você deve estar no segundo nível do nível divino, certo? No entanto, nós, 6 especialistas de nível divino, unimos as mãos e até mesmo estabelecemos a formação dos portões do céu. E daí se você tem artes de espada divinas? A quantidade de esforço que dedicamos nos últimos 3 anos não é brincadeira. Neste momento, nesta formação, mesmo que o Senhor do Abismo viesse ou se Sua Majestade o Rei chegasse, ainda seríamos capazes de lutar. Ou você acha que é ainda mais incrível do que o pessoas do antigo caminho do inferno? O que há para conversar com ele? A cabeça do clã do massacre noturno remontou à forma de sua vontade marcial com grande dificuldade. Seus olhos agora estavam olhando para Fan Xingjian com uma profunda vingança. Mate-o e esmague sua consciência. Já que ele destruiu meu corpo físico, eu o tirarei de seu corpo. A luz sagrada mais uma vez condensada nos portões do céu que estavam no céu acima da pequena ilha. Aglomerados de raios de luz cercavam o centro dos portões do céu, exalando ondas de brilho. Com a escuridão nos arredores estabelecendo um contraste, parecia que os céus haviam descido. Ative a formação, disse a cabeça do Dark Shadow Clan, sorrindo friamente. Afinal, ele é um especialista de nível divino de segundo nível e pode transformar sua vontade marcial em carne e osso. Vaporizaremos seu corpo mais algumas vezes e ele ficará com medo. Os 6 chefes de clã mais uma vez ativaram a grande formação. Nenhum deles sentiu que Fan Xingjian seria capaz de se defender do ataque. Agora, eles olharam para ele com olhares cheios de ganância flagrante. Um especialista de nível divino de segundo nível. Que material raro de se encontrar. Se eles pudessem prendê-lo e matá-lo na formação, deixando uma parte de seus restos mortais para trás, eles seriam capazes de preencher uma grande lacuna nas despesas que haviam colocado na formação da formação ao longo dos anos. A luz sagrada nos portões do céu instantaneamente atingiu um nível extremo. Os raios de luz pareciam ter se tornado algo material, mas também pareciam gotas de água que iriam fluir dos portões do céu. Estrondo. Um som que era como montanhas desmoronando e o chão rachando parecia ressoar das profundezas dos portões do céu. A luz sagrada branca leitosa explodiu explosivamente, abrangendo instantaneamente todo o corpo de Fan Xingjian. Muito fraco. Em meio ao pilar de luz branca, as intenções da espada mortal negra explodiram. Fan Xingjian enviou um ataque de espada cortando, e a luz sagrada foi separada em 2 no meio. O que? Jacob olhou para esta cena com grande espanto e mais uma vez rapidamente formou selos com as mãos. Outros 3 feixes de luz sagrada irromperam dos portões do céu. No entanto, desta vez, a borda negra da espada na mão de Fan Xingjian brilhou mais uma vez, e ele mais uma vez cortou os 3 feixes de luz sagrada. Os 3 feixes de luz sagrada então passaram por ele, disparando para o mar. Eles evaporaram vários milhões de toneladas de água do mar e trouxeram grandes ondas que quase engolfaram toda a pequena ilha. Isso não era tudo. No mesmo momento em que ele cortou a luz sagrada, Fan Xingjian empurrou a luz sagrada e avançou em direção aos portões do céu. O que ele está tentando fazer? A cabeça do clã do massacre noturno foi dominada pelo espanto e pela fúria. Droga, ele vai atacar os portões do céu, Jacob disse furiosamente.
Os portões do céu no céu eram o tesouro secreto transmitido nos legados do clã da luz sagrada. Era também o pilar central de toda a formação dos portões do céu, o ponto crucial de tudo. Ele está sonhando acordado. A vontade da cabeça do Dark Shadow Clan rugiu furiosamente no espaço vazio. A proeza da luz sagrada fica mais forte quanto mais perto está dos portões do céu. Vamos liberar todo o seu poder. Não há como nos contermos mais. Matthew. Os 6 ativaram a formação juntos, e todos os portões do céu começaram a tremer intensamente. Ondas de luz branca leitosa dispararam do centro dos portões, condensando-se juntas. Eles finalmente se transformaram em um pilar de luz, caindo dos céus e engolfando o corpo de Fan Xingjian como uma punição divina. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 647, um feixe, 2 feixes, 3 feixes. 12 feixes de luz sagrada fundidos em um. Suas proezas poderiam vaporizar uma península, e até mesmo o traje celestial Pan ficou tão apavorado que começou a tremer. No entanto, este ataque de força total ainda foi cortado por Fan Xingjian com um único ataque. Sua espada longa cortou o pilar de luz como se cortasse uma peça de tecido branco. Ele carregou diante dos portões do céu, cortando o pilar de luz sagrada em 2. Com Zuoshi, sua espada cortou os portões do céu. Os portões começaram a rugir furiosamente como uma fera enfurecida, e chamas brancas começaram a queimar ao redor. É inútil. Como você ousa tomar a iniciativa de atacar os portões do céu? Você é realmente extremamente tolo. Jacob falou com desdém, vendo os portões do céu sendo atacados assim. Os portões do céu eram um equipamento de restos divinos que o clã da luz sagrada gastou vários séculos de esforço, reunindo e refinando incontáveis tesouros celestiais e terrestres e, em seguida, absorvendo a fé de seus crentes durante um período de 100 anos, para refinar. Além disso, enquanto estava na formação, foi reforçado pelas vontades marciais de 6 especialistas de nível divino e recebeu a proteção da energia da luz do sol que foi reunida de um alcance de várias centenas de lis. Pode-se dizer que é extremamente resistente e difícil de ser quebrado, desde que o sol não se apague. O reforço dos portões do céu foi muitas vezes mais engenhoso do que a formação estabelecida pelo clã Ri da região do Gelo Norte, que reforçou continuamente os restos mortais de seus ancestrais ao longo de 100 anos. A menos que o poder desencadeado do atacante exceda o poder de acumular a luz do sol em um raio de várias centenas de lis, além do poder de reforço dos 6 especialistas de nível divino. Seria difícil romper essa formação. No entanto, no momento em que ele terminou de falar, a expressão de Jacob endureceu. Fan Xingjian soltou um bufo frio e cortou novamente. As 3 espadas curtas de osso branco flutuando atrás dele brilhavam em um brilho ofuscante como 3 pequenos sóis e exalavam uma quantidade avassaladora de luz de espada. A formação da espada de erradicação celestial foi ativada com força total. No momento seguinte, a espada curta de osso branco que Fan Xingjian estava segurando trouxe camadas de brilho. Como se cortasse o espaço, também trouxe uma série de marcas de espada, cortando ferozmente os portões do céu. Houve um silvo alto, e foi como se um raio tivesse rasgado o céu. As longas marcas de espada se estendiam por várias dezenas de quilômetros e permaneciam suspensas no céu. Sob as marcas da espada, uma longa abertura foi rasgada pelos portões do céu. Parecia ter 3/4 cortados, e seu brilho branco tremeluzia como se fosse se extinguir a qualquer momento. Ah! Vendo esta cena, a cabeça do clã da luz sagrada, Jacob, começou a tremer como se alguém tivesse arrancado um pedaço de carne de seu coração. O grande tesouro, que passou por seu clã por vários séculos, pereceu em suas mãos. Como ele poderia não estar furioso? Como ele poderia não sentir mágoa? Lute com ele. Jacob rugiu furiosamente e estava prestes a ativar suas artes secretas quando viu o corpo de Fan Xingjian se despedaçar. A luz da espada preencheu o espaço vazio, e havia uma aura mortal surgindo. A vontade marcial do clã do massacre noturno só se moveu ligeiramente quando ele se viu cercado pela escuridão.
Com um único ataque Chaotic Blitz, ele foi roubado de seus 5 sentidos, e antes que ele pudesse reagir à situação, ele já foi reduzido a pó por um feixe de luz de espada. A cabeça do Dark Shadow Clan olhou furiosamente com os olhos abertos, e as mais de 10 armas divinas superiores com as quais ele estava equipado de repente brilharam. Um rastro de sangue apareceu no centro de sua testa, e seu cérebro e vontade foram todos eliminados. O chefe do fervente Dragon Clan soltou um uivo agudo e todo o seu corpo ficou coberto por camadas de escamas de dragão empilhadas. Ele ativou sua verdadeira linhagem de sangue de dragão, e seu corpo parecia ter se tornado de uma besta feroz de nível divino. No entanto, ele ainda foi atingido por um ataque de espada que desceu do espaço vazio e foi cortado em dois como um pedaço de tofu. No momento seguinte, uma miríade de luz de espada explodiu em seu corpo, e cada pedaço de sua carne e cada parte de sua vontade foram cortados em pedaços. A cabeça do Thunder King Clan foi engolfada pela infinita luz da espada no céu, brilhando na luz ilimitada do relâmpago. Ele explodiu como uma bomba, dissipando-se no ar. O chefe do clã ilusório se esquivou de 3 feixes consecutivos de luz da espada. Então um grito suave de surpresa soou no espaço vazio quando uma marca de espada se abriu em seu corpo. Ele morreu sob o ataque de espada instantânea. Em menos de um único segundo, os portões do céu foram destruídos e 5 dos chefes do clã perderam suas vidas instantaneamente. Jacob parecia como se alguém tivesse derramado um pouco de água fria em sua cabeça, e sua fúria se transformou em choque e horror. A espada curta de osso branco na mão de Fang Xingjian já estava descendo em sua cabeça. No entanto, assim que Jacob seria morto em um único ataque de espada, uma palma apareceu diante de Fang Xingjian, bloqueando-o. Já chega, Fang Xingjian. Atrás de Jacob, um homem de meia idade vestido de amarelo, que tinha uma coroa na cabeça e usava uma expressão inspiradora, apareceu do nada. Os olhos do homem brilhavam como se contivessem todos os tipos de emoções que os humanos tinham. Ele parecia ser capaz de ver sentimentos infinitos de compaixão, bondade e grande amor, mas também era capaz de ver brutalidade, astúcia e sangue frio. Era como se ele pudesse ver toda a sociedade humana. Ele estendeu a palma da mão e as impressões em sua palma eram como riachos de montanha e rios fluindo, o sol, a lua e as estrelas, que continham um poder infinito dentro deles. A palma foi colocada suavemente abaixo da espada de Fang Xingjian, e aquela espada curta que poderia cortar os portões do céu e matar 6 especialistas de nível divino parecia ter encontrado um fosso natural, incapaz de descer nem um pouco. Olhando para o homem atrás dele, Jacob foi pego de surpresa, e seus olhos se encheram de espanto. 1. Alexandre. O homem que apareceu era o governante do Império, o líder da família real Krieg e o rei do Império, Alexander Krieg. Jacob havia dito anteriormente que, mesmo que o rei viesse, eles ainda seriam capazes de lutar com sua formação. No entanto, quando este homem mais forte do Império realmente apareceu, havia apenas sentimentos infinitos de horror no coração de Jacob. Ao ver esse ditador do Império, uma existência que havia suprimido o mundo sozinho e liderado as 8 grandes regiões por várias décadas, uma intensa cautela também brilhou nos olhos de Fang Xingjian. Fang Xingjian, Jacob, vocês dois são meus súditos. Não matem entre si. O dedo de Alexander roçou a espada curta de osso branco de Fang Xingjian. Fang Xingjian sentiu uma leve ondulação em sua espada, acompanhada por um enorme tremor. E ele não teve escolha a não ser retirar sua espada. Ele está distorcendo diretamente o espaço para canalizar minha força, colocando-me contra mim mesmo. Os olhos de Fang Xingjian se estreitaram ligeiramente. Isso significa: ele está no 4º ou no 5º nível. O poder do rei superou em muito as expectativas de Fang Xingjian. Ele inicialmente pensou que não importa quão profunda fosse a acumulação de poder, não importa quão ricos fossem os recursos da família real, já seria considerado um grande feito se o rei pudesse atingir o 3º nível do nível divino. No entanto, agora parecia que o rei já poderia ter alcançado o 4º nível ou até o 5º nível do nível divino.
Foi por isso que ele poderia facilmente distorcer o espaço e afastar a espada curta de osso branco de Fan Xingjian com um único dedo. Se ele tem o cultivo de um especialista de nível divino de 4º nível, então ele já deve possuir a habilidade de inspiração súbita. Então é por isso. É por isso que ele está aqui para me parar? Como se soubesse o que Fan Xingjian estava pensando, Alexander olhou para Fan Xingjian com admiração e disse: Fan Xingjian, você é um talento e eu admiro muito. Você e Jacob são meus bons súditos e não deveriam ter conflitos internos. Se você tem tempo e esforço para fazer essas coisas, então deveria prestar seus serviços ao país. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 648, parando o Fan Xingjian disse friamente, eu alejei o primeiro príncipe, mas você não quer se vingar de mim? Alexander riu alto e disse, aos meus olhos, todos vocês são meus filhos. O que importa se há brigas entre as crianças. Além disso, é verdade que George é um pouco obstinado e opinativo. Esse revés será útil para o crescimento dele. Quanto ao fato de seu cultivo ser prejudicado, ele só precisará treiná-lo de volta. Se meu filho nem mesmo tiver essa pequena ousadia, também não precisarei que ele herde o trono. Ao ouvir a conversa deles, um grande tumulto surgiu no coração de Jacó. Esse garoto se chama Fan Xingjian. Ele é aquela pessoa que inventou a técnica da espada do renascimento. Anteriormente, quando ouvi os relatórios dos juniores do clã, ele era apenas um cavaleiro outorgado. Pensar que ele já atingiu o 2º nível do nível divino agora. E ele é tão forte assim? Que tipo de talento é esse? Tal pessoa não apareceu no curso da história antes. Os olhos de Jacob estavam cheios de espanto. Além disso, mesmo tendo aleijado o primeiro príncipe, o rei não vai matá-lo. Jacó entendeu bem que este rei era o verdadeiro rei. Não apenas seu cultivo era insondável, mas seu caráter era extremamente insensível. Aos seus olhos, todos poderiam ser sacrificados e usados. Ele parecia um pai benevolente, vendo todos no mundo como seus filhos. No entanto, visto que considerava todos os seres vivos como seus filhos, não hesitaria em sacrificá-los. Jacó não duvidou do espírito ousado do rei. Quando a benevolência de alguém chegava ao extremo, ela se tornava cruel. Quando a crueldade de alguém chegava ao extremo, ela se tornava benevolente. Agora, no coração de Jacob, Alexander era uma existência que podia transitar livremente entre ser cruel e benevolente, entre sem emoção e amor, e entre bom e mal. Vendo como o rei poderia deixar Fan Xingjian escapar apesar de ter aleijado o primeiro príncipe, isso só poderia significar que Fan Xingjian tinha um valor maior do que o primeiro príncipe. Ao ouvir as palavras do rei, Fan Xingjian também ficou um pouco atordoado. Ele balançou a cabeça e disse, acho difícil de acreditar em suas palavras. No entanto, não importa se você deseja se vingar de mim. Vou enfrentá-lo a qualquer momento. Hoje, como essa pessoa montou uma formação para me matar, é claro, terei que retornar a favor. Oh! Você sabe quem é a pessoa antes de você? Jacob, o chefe do clã da luz sagrada. Ele e as 5 pessoas que você matou são todos de clãs que já existiam quando o país foi fundado. Eles são aristocratas cujos legados foram transmitidos por vários séculos. Então, e quanto a isso? Se eu quiser matar alguém, não há relevância para sua identidade, antecedentes e legados, disse Fan Xingjian friamente. Isso é verdade. Com suas artes de espada, tudo bem se você quiser matá-los. No entanto, e se eu quiser pará-lo? Com uma simples palavra, a atmosfera ficou 10 vezes mais silenciosa do que antes. Foi extremamente tenso. Fan Xingjian e Alexander ficaram em silêncio ao mesmo tempo. Fan Xingjian não disse uma única palavra, e Alexander olhou para Fan Xingjian, parecendo sorrir ainda não. Era como se Alexander estivesse esperando para ver como Fan Xingjian iria responder. Olhando para a situação diante dele, o coração de Jacob soltou um leve suspiro de alívio. Era como se de repente ele tivesse a sensação de escapar por pouco da morte. Mais cedo,
No momento em que a espada curta de osso branco que Fan Xingjian estava segurando caiu sobre sua cabeça, ele realmente pensou que estava condenado. Fan Xingjian tinha um grande domínio das artes da espada e era extremamente feroz. Apesar de Jacob e os outros 5 terem feito tudo, eles foram incapazes de detê-lo. No entanto, no momento seguinte, houve uma mudança repentina na situação. Alexander apareceu para parar Fan Xingjian, salvando Jacob. Na verdade, Alexander até queria que Fan Xingjian desistisse completamente de matar Jacob. Olhando para Fan Xingjian que havia ficado em silêncio, Jacob não pôde deixar de sorrir. Era verdade que Fan Xingjian era muito forte e que suas artes de espada eram realmente incríveis. Além disso, seu talento era simplesmente demoníaco. Mas e daí? Ao enfrentar o anciente Patofeil, a pessoa mais importante do Império, ele não tem escolha a não ser se submeter. Diante da família real do Império e do caminho antigo do Inferno, diante de um poder mais forte que o seu, ele ainda terá que se submeter. Jacob continuou pensando enquanto olhava friamente para Fan Xingjian. Parece que a partir de hoje, todos os nossos clãs terão que se submeter à família real. Caso contrário, teremos que sofrer continuamente com a ameaça de Fan Xingjian. Alexander tem tudo planejado. No entanto, não importa o que aconteça, ele me salvou. Quanto a Fan Xingjian, precisarei pensar em uma maneira de me livrar dele. Pensando nisso, os olhos de Jacob se estreitaram e parecia haver esquemas e tramas intermináveis brilhando nas profundezas de suas pupilas. Hoje, ele foi maltratado por Fan Xingjian. Não apenas os portões do céu, que foram transmitidos por vários séculos, foram destruídos, mas também os outros 5 chefes de clã foram mortos e ele sofreu ferimentos graves. Além disso, seus esforços nos últimos 3 anos foram em vão. Pensando em tudo isso, ele olhou para Fan Xingjian com um olhar cheio de vingança e ódio. No entanto, ele conseguiu manter sua vida. Contanto que ele pudesse sobreviver a isso, ele deixaria Fan Xingjian saber o que era o verdadeiro horror e arrependimento. É verdade que suas artes marciais são divinas. No entanto, seus subordinados, seus professores, seu discípulo, sua família e seus amigos podem não ser os mesmos. Pensando nisso, Jacob cerrou os dentes e olhou para Fan Xingjian com uma pitada de orgulho. Temos muito tempo para nos divertir lentamente no futuro. Veja como eu vou te derrubar. Farei com que o que aconteceu hoje seja o maior arrependimento de toda a sua vida. Pensando nisso, Jacob olhou para Fan Xingjian com uma expressão cada vez mais orgulhosa. Ele estava confiante de que Fan Xingjian não ousaria fazer de Alexandre um inimigo e sabia que ele já estava seguro. Porém, no momento seguinte, percebeu que estava errado, muito errado. Alexander, se eu quiser matar alguém, ninguém pode me impedir, nem mesmo você. Sem um som, uma dor imensa já havia transmitido para o cérebro de Jacob. Jacob abaixou a cabeça para olhar seu peito. Inconscientemente, uma marca de espada se abriu em seu corpo, e a longa ferida fez parecer que seu corpo havia se partido sozinho. Uma grande quantidade de sangue explodiu, e era como se o sangue estivesse chovendo. A expressão de Jacob endureceu. Você. No momento seguinte, mais e mais marcas de rachaduras apareceram por todo o corpo, cortando seu corpo em pedaços instantaneamente. Era como se houvesse tantas marcas de espada em seu corpo para começar. A espada instantânea foi capaz de cortar um ataque sem estar presente. Vendo o corpo de Jacob se despedaçar, Alexander ficou com uma expressão furiosa. Fan Xingjian. Ele então acenou com a mão e envolveu Jacob com camadas de ondulações. Ao longo desse processo, a vontade marcial de Jacob já havia sido quebrada 2 vezes consecutivas. O ataque de espada instantânea que foi lançado fora do tempo e do espaço não era algo que Jacob pudesse se defender. Quando ele reagiu, o ataque já o havia atingido. No entanto, depois que a palma da mão de Alexander provocou ondulações para abranger Jacob, o ataque de espada instantânea de Fan Xingjian passou por todo o trecho de ondulações, incapaz de ferir Jacob, que estava protegido por dentro.
Esta era uma habilidade do caminho antigo do inferno que apenas um especialista de nível divino de quinto nível poderia cultivar: separação de divindades e fantasmas. O espaço externo parece ter sido totalmente cortado. Dobrar o espaço. Espaço comprimido. O semblante de Fan Xingjian mudou. Quando seu ataque de espada instantânea cortou em direção a Jacob, passou por Jacob, como se o espaço abrangido pelas ondulações não existisse. Alexander disse friamente: este é o meio de lidar com o espaço que um especialista de nível divino de quinto nível pode fazer. É também a separação de divindades e fantasmas, que é uma técnica secreta transmitida no caminho antigo do inferno. Através dele, Fan Xingjian, eu te dou uma última chance. Você realmente vai fazer de mim um inimigo? Porque há necessidade de dizer tanto. Já que você já está no quinto nível do nível divino e tem a habilidade de inspiração súbita, então você deve saber minha escolha, disse Fan Xingjian friamente. Hoje, agora mesmo, devo matá-lo imediatamente. Me interrompa se quiser, mas poupe toda essa conversa fiada. Como ele disse isso, a formação da espada de erradicação celestial foi desencadeada em todo o seu potencial. A espada curta de osso branco na mão de Fan Xingjian trouxe uma miríade de sombras de espadas, e um poder infinito cortou mais uma vez em direção a Jacob. Já que você distorce o espaço, permitindo que ele seja completamente cortado, então usarei o poder absoluto para destruir a estrutura da distorção, matando-o. Era como se um lençol fosse dobrado para bloquear o colchão, e Fan Xingjian queria usar força bruta para levantar o lençol e esfaquear o colchão até a morte. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.